Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Gente, eu estava muito animada para gravar esse vídeo, para poder falar desse tema aqui no canal. E por que eu estava muito animada para falar desse tema aqui no canal? Para poder falar que a Bíblia fala de tudo. Eu sempre falo isso aqui no canal, mas é a pura verdade, né? E às vezes a gente lida com tantos cursos e mentorias e tantas coisas, né? Workshops que vão falar da vida financeira. E às vezes, se a gente, né, de uma maneira geral, analisasse a Bíblia, a gente encontra conceitos elementares que fazem toda a diferença na nossa vida. E a Bíblia traz conceitos indispensáveis para o nosso bem-estar em todas as áreas, como sempre falo aqui no canal. Nosso bem-estar social, o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar mental, o nosso bem-estar espiritual e o nosso bem-estar financeiro também. E é disso que eu vim falar aqui hoje. Então, para o vídeo não ficar muito comprido, eu separei aqui 3 lições básicas e fundamentais para a educação financeira. Lembrando que não sou especialista, não tenho formação na área de finanças nem na área de economia. Eu estou aqui falando de conceitos bíblicos que eu extraí da Bíblia e eu vim compartilhar aqui no canal. Então, se você aí tem formação em economia e está assistindo esse vídeo, coloca aqui embaixo se faz sentido o que foi falado aqui nesse vídeo, tá bom? A gente vai começar com a primeira lição que eu quero trazer aqui no canal. Eu não estou colocando elas por ordem de importância, tá, gente? Todas são importantes. Mas aqui, a primeira lição que eu trouxe aqui, que é muito importante para a educação financeira tenha sempre uma reserva. Essa lição é muito importante. Essa lição aqui a gente encontra no livro de Gênesis, eu vou colocar as referências aqui embaixo. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 34 e 35, que diz assim: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será para o mantimento para o provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, basicamente, para contextualizar vocês aqui sobre essa história, Faraó tem um sonho e nesse sonho ele fica muito perturbado com esse sonho. E José, sendo um rapaz que tinha a presença de Deus, ele interpreta esses sonhos. Nesses sonhos, basicamente, o que Deus quer dizer é que haveriam 7 anos de muita fartura da terra, então muita colheita de cereal, de cevada, de trigo, e haveriam 7 anos de muita, mas muita fome. Então, Deus fala que vai ter um problema e já fala a solução do problema. Então, o que Deus diz para José? Fala para Faraó que ele precisa de pessoas inteligentes para administrarem os 7 anos de fartura. Que se ele não administrar bem os 7 anos de fartura, vão haver 7 anos de fome e vai todo mundo morrer de fome. Então, o que Deus orientou Faraó a fazer? Que de tudo aquilo que a terra produzisse, ele separasse a quinta parte e reservasse, né? Daí a importância da reserva. Então, basicamente, o que quer dizer? Vamos supor lá, foi tirado da terra 1 quilo de trigo. Uma continha, uma matemática básica aqui, que eu também não sou muito boa de matemática, mas uma matemática básica aqui. 1 quilo de trigo tem 1.000 gramas. Então, basicamente, o que Deus mandou fazer é pega essas 1.000 gramas e divide em 5 partes. Fração, né? Divide aí em 5 partes. E a quinta parte vocês vão reservar. As 4 partes vocês usam para o mantimento de vocês, para vocês se sustentarem. E a quinta parte vocês vão reservar. Ao final de 7 anos, tinha uma quantidade imensa de mantimento que não se dava mais para contar. Chegou uma hora que eles perderam a conta de tanto mantimento que tinha. Mas tudo isso era para prover os 7 anos de fome que viriam posteriormente. Então, gente, aqui essa é uma regra elementar, uma regra básica, porque a gente não tem como prever o futuro. O futuro ele é incerto, por isso que a gente precisa ter reserva. E às vezes a gente está muito acostumado a lidar com o problema quando ele aparece. E aqui a gente já está falando o quê? De reserva, e reserva tem tudo a ver com prevenção, da gente estar prevenido. Então, um período que a empresa deu muito lucro,
o certo não se é gastar esse lucro todo e jogar tudo ralo abaixo. É reinvestir, mas também reservar, porque pode haver um período que esse lucro não seja tão grande assim e você tem ali como administrar suas contas porque você tinha uma reserva. Então, olha aí, uma regra básica de educação financeira que tem na Bíblia. Tenha sempre uma reserva, tá bom? Essa reserva não necessariamente precisa ser feita como aqui, tirando a quinta parte, mas tenha sempre aí uma reserva. E eu também preciso ter uma reserva também, né? A lição número 2 que eu separei aqui é uma lição também que não é só para a vida financeira, mas como aqui eu estou falando de vida financeira, a lição número 2 é não desperdice. Gente, isso aqui é fundamental. Essa questão do desperdício, ela não é só aplicada na nossa vida financeira. É aí no meio ambiente, o desperdício de água, a reutilização de recursos e reaproveitamento, todas essas coisas aí. Então, não desperdice. E aonde está isso na Bíblia, Aline? Isso está lá no livro de João, no capítulo 6, no versículo 12, onde o próprio Jesus fala da seguinte forma, olha, recolhei os pedaços que sobejaram para que não se perca. Então, houve ali uma multiplicação, Jesus multiplicou pães e peixes ali e deu vários cestos de muita comida. Então, o que Deus falou? Come e se farta, se enche. Mas aquilo que sobrar, a gente não vai desperdiçar, a gente não vai jogar fora. A gente não vai usar esse recurso que sobrou de qualquer maneira, né? Vai ter uma utilização certa desse recurso para que ele não seja jogado fora, para que ele não seja desperdiçado. Então, aplicando isso na nossa vida financeira, né? A gente não deve desperdiçar recursos. A gente não deve desperdiçar basicamente quando a gente tem muito, porque a gente tem essa tendência, né? Eu tenho muito, então não importa se estragar, se eu não for usar. Isso de qualquer forma, né? Eu compro às vezes uma coisa que eu nem vou usar. Isso configura um desperdício, porque aquilo ali é um dinheiro que você investiu numa coisa que não está tendo proveito para você. Para mim, né, que a gente poderia investir esse recurso em algo que fizesse sentido, em algo que realmente fosse proveitoso, né? Então, aproveitamento e não desperdício. Isso é uma lição bíblica, né? O próprio Jesus aqui dando lição de economia, falando que não devemos desperdiçar, que tem que haver aí um uso inteligente dos recursos que nós temos, até mesmo das nossas sobras, né? E quando falo disso, falo, né? Seja no dinheiro, seja aí nos alimentos, né? Que muitas das vezes aqui no Brasil tem muito desperdício de alimento, muita gente passando fome e muito desperdício, né? Então, a lição número 2 para a nossa vida financeira é não desperdice. Essa falta de desperdício pode ser em qualquer coisa, gente. Em você comprar várias coisas que ficam só guardadas no armário e a gente não usa. A gente, às vezes, pegar e também desperdiçar também nos alimentos também. Então, fica aí a lição. Não desperdice, tá? A terceira lição, não menos importante, que eu quero trazer aqui biblicamente, é a importância do planejamento. Gente, isso aqui é fundamental e é brilhante ao mesmo tempo. Como é importante se ter planejamento na área financeira. Isso em qualquer área da vida, mas como eu estou falando de finanças aqui, como é fundamental ter planejamento na área financeira. Aline, mas não tem isso na Bíblia, não é possível que tenha. Não, tem sim, tá? E se você não tem Bíblia, baixa um aplicativo que eu vou te dizer aonde tem isso na Bíblia e você vai ficar chocado com o que tem aqui. No livro de Lucas, no capítulo 14, do versículo 28 ao versículo 30, olha aqui o que o próprio Jesus falou. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e a não podendo acabar, todos que a virem escarneçam dele dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Gente, olha só o que Jesus falou aqui. Vocês entenderam o que Jesus falou? Jesus falou da seguinte forma, e qual de vocês que quando vai fazer uma construção, fazer uma obra, fazer uma edificação, ou isso trazendo para qualquer coisa, né? Abrir um comércio, ou começar um novo negócio, ou investir em outras áreas, ou expandir o seu negócio, e qual de vocês, quando vão fazer isso, não precisa se sentar e planejar? Não precisa se sentar e avaliar os riscos, e avaliar os ônus e os bônus, e contar os gastos. Gente, que fenomenal isso.
e fazer as contas daquilo que você vai gastar e quanto que você vai gastar, para que não aconteça de que quando você começar, você não consiga terminar. Para que não aconteça de que quando você começar a colocar os alicerces, te falte dinheiro para terminar o resto da obra. E quando as pessoas passarem da hora para você ainda rir de você ainda, né? Escarnecer, zombar. As pessoas não zombem de você, de mim, né? E falem assim, ah lá, tá vendo? A Aline começou a fazer e não terminou, por falta de planejamento. Então Jesus está falando aqui, olha, tudo que você for fazer na tua vida, planeje. Sente e faça ali um esboço, pese na balança os prós e os contras, para que não aconteça de que quando você começar, você se frustre. E nisso de se frustrar, você ainda seja escarnecido pelas outras pessoas ainda. Então, como é importante isso, né? A gente ter, de uma maneira geral, um planejamento, né? Pensar no que vai ser feito, por que vai ser feito, quanto eu vou investir, de que maneira eu vou investir aquilo ali, e se vai ser proveitoso, e se vai ter retorno, ou se não vai ter retorno, e se eu quero fazer para ter um prazer próprio, ou se eu quero fazer para que aquilo ali me gere lucros e me gere renda. Então, como é importante planejamento, né? Não fazer as coisas no afã da emoção, fazer de uma maneira sólida, de uma maneira consistente, né? Através do planejamento. A gente só consegue mensurar isso, ter um panorama de tudo isso, quando a gente senta e se planeja, né? E pesquisa como vai ser feito, de que forma vai ser feito, o que eu quero atingir com isso. Então, essas foram as 3 lições que eu queria trazer aqui no canal. E eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você, mas se fez, por favor, compartilhe, tá? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo para um próximo vídeo, tá bom? Tchau!